Olá, queridos, que a graça e a paz esteja com todos vocês. Estou muito feliz de estarmos juntos novamente através desse vídeo. E logo de início, mais uma vez, quero pedir-lhes, com toda a humildade, que vocês não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar este vídeo, de acionar o sininho também para receber notificações, de se inscrever no canal e também não se esqueça de que eu tenho o Instagram é Paulo Romeiro 1. Entre lá e siga-nos também no Instagram, para que a palavra de Deus ela alcance mais e mais pessoas. Você compartilhando estará nos ajudando a espalhar a verdade da palavra de Deus, o Evangelho da graça, a boa nova da salvação. Amém? Hoje eu quero trazer para vocês um assunto bastante delicado, mas que é necessário, né? É necessário. Quando nós olhamos ao redor para o contexto religioso brasileiro, para o contexto evangélico, causa-nos muita tristeza, muito profunda tristeza, a situação em que se encontra grande parte da igreja evangélica. São muitos escândalos, muitos desmandos, é muito narcisismo, é muita vaidade, muita ostentação, mas uma coisa que tem também avassalado a igreja brasileira, uma boa parte dela, uma grande parte dela, são os escândalos sexuais. E os escândalos não param, eles estão sempre aí presentes. Quando você fica assim, triste com algo que aconteceu e você ainda nem assimilou aquilo direito, não digeriu, né, com a gravidade da situação, e já surge outro logo em seguida. E é lamentável que isso esteja acontecendo, né? É lamentável. Eu espero que os crentes não se acostumem com isso, né? Porque a tendência é se acostumar com o pecado, conviver com o pecado e achar que é normal. E do ponto de vista celeste, do ponto de vista divino, o pecado nunca será normal. O pecado é um aguilhão, o pecado é uma derrota na vida do cristão, e o pecado deve ser evitado e combatido por nós com todas as armas que Deus tem nos dado, e também pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do nome de Jesus, né? Então eu quero tratar com vocês aqui hoje, até no intuito de ajudar muitos que travam essa batalha. São pouca gente, eu acho que não tem ninguém que não trava, né? O pecado sexual, a tentação sexual, ela abrange todas as pessoas. Então quero aqui produzir este vídeo hoje, falar aqui com vocês no intuito de ajudar. Não estou aqui para acusar A ou B, mas para ajudar aqueles que estão enfrentando essa batalha na área do sexo. E eu estou usando um livro que me impactou muito. O título deste livro é A Batalha de Todo Homem, que foi publicado pela editora Mundo Cristão. Depois, a Mundo Cristão, ela publicou na mesma linha outros títulos, por exemplo, A Batalha de Toda Mulher. E também um outro, Preparando o Adolescente para a Batalha de Todo Homem. Todos eles têm a ver com a tentação sexual. E eu digo para vocês, este foi o melhor livro que eu li até hoje sobre a tentação sexual na vida do cristão. Então vamos lá falar sobre a batalha de todo homem, desafios e propostas para uma vida de santificação no mundo contemporâneo, né? E uma das coisas que o livro traz, claro, não tem como tratar do livro todo, eu vou pensar apenas algumas coisas, é de que o pecado sexual ele é muito caro, né? O preço a pagar pelo pecado sexual é muito alto, né? E a pessoa mesmo que pratica o pecado, você mesmo paga por este preço, né? E um dos preços é o medo de ser descoberto, né? É o medo de ser descoberto. E há outros preços, a sua vida de oração vai para o ralo, o seu contato com a palavra de Deus acaba também, e você perde a sintonia com Deus, perde a sintonia com o Espírito Santo, a sua vida passa a ser uma vida árida, uma vida vazia, uma vida distante daquilo que Deus planejou para você e eu desfrutar. Então você paga o preço, né? Mas quanto ao pecado sexual, e alguém que se está na prática do pecado sexual, a esposa
esposa também paga o preço. E que preço ela paga? Quando tem um marido infiel, um marido envolvido com pornografias, um marido envolvido com casos, com outras pessoas fora do casamento, a esposa paga um preço altíssimo. Porque a primeira coisa que é sacrificada é a harmonia no casamento, né? Perde-se a alegria, perde-se a cumplicidade, perde-se a confiança. E é muito triste. E o preço que uma esposa paga por uma infidelidade do marido, ou vice-versa, o preço que o marido paga por causa da infidelidade de uma esposa é muito alto. É muito alto, né? E também não apenas você, que se você for um pastor e você está envolvido no pecado sexual, a igreja paga o preço. O peso que isso traz para a igreja, mesmo que a igreja não saiba, como isso afeta a vida da igreja, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, a manifestação da presença de Deus. Tudo isso, né, a igreja acaba pagando o preço. O ministério começa a patinar, não anda, as coisas não rendem, porque tem pecado no acampamento. Para usar a linguagem lá do livro de Josué, lá de Acã, tem pecado no acampamento. Isso, a igreja paga um preço enorme em relação a isso. Então você imagina um pastor, um líder espiritual que vive nessa prática do pecado, a conta que ele vai ter que prestar diante de Deus, o preço é muito alto e não vale a pena, né? Olha, eu vou dizer para vocês, não existe nada na vida do ser humano que lhe dá mais prazer do que o orgasmo sexual. Porém, não existe prazer que passa mais depressa. E às vezes, por um momento de prazer, a pessoa vai enfrentar, vai viver uma eternidade de sofrimento longe, separado de Deus. O pecado não vale a pena. O pecado nunca valeu a pena. Nunca e nunca valerá a pena. Então, aí está o preço, né? E até os filhos poderão pagar pelo pecado sexual dos seus pais, né? Eu vou relatar algo para vocês no início da minha conversão. Lá atrás, talvez eu tivesse uns 3 anos de convertido, ou 4 anos, eu conheci um pastor. E aquele homem era tremendamente usado por Deus. As pessoas tinham medo de cumprimentá-lo, porque elas iam cumprimentá-lo, dar a paz do Senhor para ele, ele já começava a mostrar, Deus mostrava para ele o que está se passando com aquela pessoa. Parece que ele tinha os olhos de raio-x, parece que ele lia o pensamento das pessoas. E eu vivi muito próximo dele, vivi muito próximo por um bom tempo, né? E ele tinha um ministério assim, sobrenatural, maravilhoso, né? De muito batismo com o Espírito Santo, de curas e tudo isso. Mas lá na frente, depois de vários anos, né, ele começou a olhar para a secretária da igreja, né? E ele lá com a sua esposa, com seus muitos filhos, e ele começou a sentir-se atraído pela secretária da igreja. E ele, naquela angústia, ele nunca compartilhou isso comigo, até porque eu era bem mais novo que ele. Ele então foi procurar uma psicóloga. Só que ele procurou uma psicóloga que não era convertida, uma psicóloga incrédula, né? E o que ela disse para ele? Meu filho, sem medo de ser feliz, vai ser feliz, o que você está esperando para ser feliz? E aquele homem entrou pelo caminho do adultério, ele foi excluído da igreja, né? E eu não vou relatar para vocês, porque seria uma covardia da minha parte, e seria falta de ética da minha parte, contar para vocês o estrago que Deus fez na vida dos filhos daquele homem. O estrago foi enorme, né? E hoje ele tenta buscar a Deus, ele está lutando para buscar a Deus, mas nunca mais, infelizmente, vai voltar o que era. Eu lamento por isso, lamento profundamente, por isso que aconteceu. Veja o preço do pecado, o que acontece, né? Isso refletiu na igreja, refletiu na família de uma forma cruel, porque o pecado faz isso. Também eu quero, o livro ele traz um teste sobre o vício sexual, o teste das perguntas, e eu vou aqui colocar essas perguntas para vocês, ou para você. Você fica paralisado quando uma mulher atraente passa do seu lado? Por exemplo, os homens, né? É difícil controlar o olhar.
Olhar é uma coisa muito difícil de controlar, né? Eu conheci pastor que ele não controlava o olhar, né? Entrava a mulher começava a entrar na igreja, ele ia acompanhando a mulher, descaradamente, né? É possível que é normal que você olhe para uma pessoa, mas você olhou, já sabe o que é. E ali você já enxerga uma placa, está lá escrita, aqui não, aqui não. Como o próprio Billy Graham disse, ninguém consegue evitar o primeiro olhar. O primeiro olhar é o olhar de identificação, quem está ali, o que está ali. Mas a partir do segundo olhar, você já desvia o olhar. Já não vai ficar olhando aquilo que é impróprio para os seus olhos, né? Então, os olhos são muito difíceis de controlar. Eu reconheço isso, muito difícil, né? Mas você fica paralisado. Eu, por exemplo, em toda a minha vida, mesmo antes de ser crente, eu nunca fui capaz de dirigir uma gracinha a alguma mulher passando por mim, como eu via meus amigos fazerem. Fazia até uma coisa assim, eles faziam. Além de gracejo, lançando palavras, cantadas. Eu nunca consegui fazer isso, nem quando não era crente. Talvez por causa da minha formação no seminário católico, aquilo talvez tenha me ajudado, né? E hoje muito menos, né? Muito menos. Eu tenho muito medo de dar um mau exemplo, de aparência do mal. De um olhar, um gesto, uma palavra, um toque. Eu tenho muito medo disso, né? De alguém olhar, mas o que está se passando na cabeça desse pastor? O que esse pastor pensa que está fazendo? E assim por diante, né? É um assunto muito delicado e muito sério ao mesmo tempo. Uma outra pergunta: você se masturba diante de figuras de outras mulheres? Você já chegou a considerar sua esposa sexualmente menos satisfatória? Você procura artigos ou fotografias sexualmente provocantes espalhadas em jornais ou revistas? Você tem um lugar particular ou um compartimento secreto na sua casa do qual sua esposa não sabe, é escondido dela? Você fica ansioso para sair e fazer uma viagem de negócios, principalmente sabendo que vai ficar num quarto de hotel? Você tem comportamento que sua esposa não pode saber? Tem alguma coisa que você faz e que ela não pode saber? Você visita sites pornográficos na internet? Você assiste a filmes censurados, filmes eróticos, né? Ou canais eróticos para sua própria satisfação? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então você pode estar à porta do vício sexual. Agora, você realmente estará dentro da porta se você responder sim às seguintes perguntas. Você assiste a canais pagos de sexo explícito em casa ou em uma viagem? Ou em viagem? Você compra pornografia pela internet? Você aluga filmes de sexo explícito? Você assiste a shows de striptease? Você liga para números que oferecem sexo por telefone? Você pratica voyeurismo? Veja as características do vício sexual. O sexo como vício, ele é feito isoladamente e é desprovido de relacionamento. O vício sexual é um vício secreto. É um vício secreto, por isso não existe relacionamento. O vício em sexo é desprovido de intimidade. Você vai ter intimidade com quem? Não tem com quem dividir. O vício em sexo, ele faz muitas vítimas, como eu já mencionei aqui anteriormente. O vício em sexo termina em desespero. Nenhum cristão, após ceder à pornografia, a um vício sexual, a um pecado, a um adultério, vai sentir alegria. Pelo contrário, a vergonha, a preocupação, né, a angústia, né, isso causa angústia. Não causa angústia no ímpio, mas naquele cristão causa. Ele sabe disso, né? O vício em sexo é usado para fugir das dores e dos problemas, de traumas vividos. Muita gente viciada em sexo sofreu traumas, abusos no passado, né?
Por isso, eu recomendo, antes de prosseguir, eu recomendo que você procure ajuda. As pessoas que têm problemas nessa área, procurem ajuda. Procure um conselheiro, procure um psicólogo, uma psicóloga cristão ou cristão. Procure ajuda, porque sozinho é muito difícil vencer. Tá? Existe, por exemplo, uma organização, uma instituição chamada CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. CPPC. E você entra em contato, e essa instituição ela trabalha no Brasil todo. Então, se alguém estiver no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, São Paulo, tem psicólogos dessa instituição por perto, que são psicólogos cristãos e que vão ajudar você à luz da Bíblia Sagrada. Tá? Então, eu recomendo que você entre em contato com o CPPC, tá? E vai te ajudar muito. Agora, simplesmente por sermos homens, nós lutamos contra a tentação sexual, porque os homens são rebeldes por natureza. Os homens acham a vida correta, insípida, tediosa, tudo direitinho, assim por diante, né? Até nós vimos aí um divórcio, isso veio à tona na internet, de um casal muito famoso. A mulher não quis mais continuar com o marido porque ele era muito correto, muito certinho, né? Aí tudo bem, ele não queria se divorciar, de maneira alguma, ele lutou pelo casamento. Esse homem lutou, jejuou, orou, mas a mulher não quis. E contra a vontade dele, o casamento se desfez. Aí quando ele começou a namorar uma outra garota, uma outra mulher, a ex começou a dar em cima dele, ele não quis mais, né? Ele já não quis mais voltar para a sua ex. Mas então os homens, né? Muitas pessoas acham que as coisas certinhas são muito insípidas, são muito tediosas e assim por diante. Os homens possuem um forte e constante desejo sexual. Olha, uma vez eu fiz um curso com o deão da Escola de Psicologia do Seminário Fuller, na Califórnia, lá em Pasadena. E uma das coisas que ele tratou conosco, que ele falou para nós, é de que o homem, qualquer homem, pensa em sexo pelo menos uma vez a cada meia hora. O sexo domina a mente das pessoas, principalmente dos homens. Tá? Então ele trouxe essa informação para nós. E outra coisa que nós vamos ver é os homens recebem prazer sexual através dos olhos. Os homens se excitam através dos olhos. As mulheres através do toque. A mulher tem que ser tocada, estimulada, mas os homens são estimulados pelo olhar. Olha para você ver a nossa tremenda desvantagem, o perigo que nos cerca, porque nós estamos olhando para tudo quanto é lado, né? E os olhos, eles são muito inquietos. Eu vejo isso, por exemplo, no metrô. Eu já observei no metrô, quando estou subindo a escada rolante ou descendo a escada rolante, os olhos tentam catar tudo, vai olhando, mudando de pessoa para pessoa. Sabe o que eu faço quando eu entro na escada do metrô? Eu abaixo a cabeça. Eu uso um certo ângulo para o meu olhar, para eu não ficar olhando para lado nenhum, né? E eu procuro meditar sempre na palavra. Já chorei de alegria dentro do metrô, já orei em línguas muitas vezes, já senti a presença de Deus muitas vezes. Essa é uma forma, né, a oração, de você também vencer a tentação. Então, é muito importante isso. Tá? Uma outra coisa que aprendi com o Dr. Archibald Hart, lá do Seminário Fuller. Ele, num dado momento, no seminário que fizemos com ele, foi um seminário de 15 dias, né? Foi um curso de 15 dias, na verdade. E ele disse, olha, contentem-se com sexo trivial, com sexo normal. Não busquem aventuras. Não busquem apimentar a relação. Porque se você entrar por este caminho, por essa estrada, essa é uma estrada sem fim. Aí você traz o chicotinho. Depois traz as algemas. Depois traz a vela pingando no corpo. Irmãos, eu nunca fiz isso, é que eu já ouvi falar, nas leituras e tudo isso. É um mundo que eu desconheço, mas eu sei que já ouvi em palestras e tudo isso. Tá? Então, se você entrar por esse caminho, não tem fim. Você vai querer mais e mais, e as coisas vão ficando cada vez mais cruéis e mais radicais, e é por isso é importante contentar-se com o sexo normal.
e está de bom tamanho. Eu digo isso por experiência própria. E agora, por que não agora? Por que você não abandona o vício sexual agora? Por que você não pede misericórdia a Deus? Porque só Deus pode fazer isso. Com Ele está o querer e o efetuar, o querer e o realizar. Por quanto tempo, faça essa seguinte pergunta para você mesmo: por quanto tempo eu pretendo continuar preso no vício sexual? Por quanto tempo minha família terá que esperar pela minha libertação? Por quanto tempo eu defraudarei sexualmente a minha esposa? Por quanto tempo ainda viverei sem poder olhar na face de Deus, nos olhos de Deus? Por quanto tempo? Então, arranje um plano de batalha. Vai à luta para você vencer isso que tanto estrago traz na sua vida. Pense como o teu ministério poderia ter sido diferente se você estivesse livre deste vício. Pense quantas coisas, bênçãos você já teria recebido, quantas portas já não estariam abertas. Por causa deste vício, bênçãos foram retidas. O progresso não chegou, muitas coisas ficaram estancadas, não avançou, porque o pecado faz isso, o pecado faz isso. Então o seu objetivo deve ser a pureza sexual. Você é sexualmente puro quando o seu prazer sexual provém de ninguém mais ou de nada além da sua esposa. E tem um versículo em Provérbios, capítulo 22, versículo 14, que me dá temor. E diz assim: cova profunda é a boca da mulher estranha ou da mulher alheia. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Esse é um grande alerta para nós. Um grande alerta. Sua esposa é o seu único tesouro, né? Porque você tem um compromisso não apenas com a esposa no casamento, mas um compromisso com Deus. O primeiro compromisso no casamento foi com Deus. Depois com a sua esposa. Então, o seu compromisso com Deus, como fica? O seu compromisso com a sua esposa, né? Ela precisa sentir-se estimada, valorizada, né? Um homem com completa fidelidade no casamento. É isso que Deus espera de você e de mim, né? Eu me lembro agora de um texto na Bíblia, e você conhece esse texto, quando Davi pecou com Betseba. Ele adulterou com ela. Ele planejou o assassinato do marido dela, o Urias. Passou-se um ano. O rei estava lá no seu palácio, né? E de repente alguém anuncia: o profeta Natan quer falar com sua majestade. E aí o rei manda entrar o profeta Natan. E o profeta Natan entrou. E ele então disse: rei, eu preciso da sua ajuda. Sim, profeta. E ele então começou a contar uma história que ele mesmo tinha inventado. Ele diz: ó rei, há um homem no teu reino, e ele recebeu a visita de um amigo. E um homem que tem muitas ovelhas, ele tem um rebanho enorme de ovelhas. Mas ele não quis pegar uma das suas ovelhas e matar, e cozer ou assar para comer com seu amigo. Então ele foi no vizinho, no sítio do vizinho, na chácara, no quintal do vizinho. E aquele vizinho tinha uma única ovelha. E ele amava tanto aquela ovelha. Ele trazia aquela ovelha no seu peito, ele a tratava como filha. E aquele homem foi lá e arrancou aquela ovelha do seu vizinho e a matou. E a matou. E Davi, naquele momento, todo irado, ele gritou do trono. É digno de morte este homem. Aí o profeta levantou o dedo e apontou para ele: você é este homem. Você é este homem. E Davi desabou. Ele deve ter passado uns 10 anos, como dizia o reverendo Elben César, da revista Ultimato. Davi ficou em pandarecos. Em pandarecos. E a consequência do pecado na vida de Davi, que respingou nos seus filhos, no seu reinado, na sua trajetória e assim por diante. O preço foi muito alto. Foi muito alto. Então, nós vemos, né? Nós vemos então como é importante nós mantermos a nossa vitória, alcançarmos vitória contra o vício sexual.
Porque a moeda mais cara que existe no ministério, na vida de um obreiro, na vida de um homem e de uma mulher de Deus, chama-se credibilidade. Não é orar em línguas, não é profetizar, não é orar pelos enfermos e eles ficarem curados, não. É a credibilidade. Tá? E a credibilidade é a moeda mais cara. E a primeira coisa que o inimigo vai tentar tirar da sua vida, do seu ministério, é a credibilidade. Tá? Essa é a moeda mais cara. Porque leva anos, décadas para se construir a credibilidade, mas perde-se num momento. Como você e eu temos visto acontecer na vida de muitos aqui no Brasil. E nós só vemos na vida daqueles que têm visibilidade. Mas imagine aqueles que não têm. A multidão de casos que acontecem nos bastidores e que não chegam até nós, não chegam à mídia. São muitos os casos. Então que Deus tenha misericórdia de nós nessa área. Eu vou contar algo para vocês. Quando eu morava nos Estados Unidos, lá pela década de 80, eu li um artigo na revista Leadership, a revista Liderança, e o nome do artigo eu guardo até hoje. Até o nome da revista, eu me surpreendi agora que eu me lembrei do título, do nome da revista. Mas o título do artigo era Anatomy of Lust. Anatomy of Lust. Anatomia da cobiça, anatomia do desejo ardente pelo sexo, alguma coisa assim. Tá? E aquele artigo foi escrito por um pastor, e ele conta a sua trajetória, de como que ele viveu escravo do pecado sexual. E ele era um pastor itinerante, ele era muito convidado para conferências, simpósios, seminários, então ele viajava muito. Mas ele tinha um sério problema, o vício sexual. Então, quando ele era convidado, e ele era muito convidado, era constantemente convidado para pregar, para dirigir, para palestrar numa conferência, se a conferência começasse na sexta, ele fazia todo o esforço já para chegar naquela cidade na quarta. Porque aí ele iria para um lugar onde tinha striptease, e ele então dava vazão ao seu pecado e assim por diante. E depois ele ia para a conferência ministrar. E isso aconteceu durante anos, e ele enganando a sua esposa o tempo todo. Mas ele foi ficando muito incomodado com aquilo, e ele foi adoecendo com aquilo, e aquilo tornou-se uma carga cruel sobre ele. Ele não aguentava mais. E um dia, quando ele fez a mesma coisa, ele foi a uma cidade, num certo lugar, dar uma conferência, o mesmo processo. Foi antes para desfrutar do pecado, ir a um clube de striptease, só que quando ele terminou a conferência, ele não voltou para casa. Ele passou por uma grande igreja no estado do Texas, e o pastor daquela igreja era um homem muito famoso, e ele era amigo daquele pastor famoso. E ele falou comigo: eu preciso conversar com alguém, eu preciso me abrir, eu preciso de ajuda, eu estou indo para o inferno. E ele então passou naquela igreja, como eles eram amigos, estiveram no culto juntos e tudo. Aí eles foram jantar. E depois do jantar, lá na casa do pastor, os dois começaram a conversar. Ele disse: eu preciso falar contigo, eu preciso me abrir. E ele começou a se abrir com aquele pastor famoso, E na medida que ele foi contando os seus pecados, o que ele fazia, como ele fazia, e como ele queria se livrar daquela carga, daquele vício, daquelas correntes, aquele pastor famoso começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele pensou que o pastor famoso estava chorando porque estava sentindo a presença de Deus, porque era a alegria do Espírito Santo. E aquele pastor famoso colocou a mão nos bolsos do paletó e começou a tirar remédios, as drogas, os remédios que ele tomava. Eram remédios para infecções anais, resultado de sexo anal que ele praticava com muitos homens. E aquele homem que confessou o seu pecado ali para aquele pastor famoso, ele ficou perplexo com aquilo. Depois eles se despediram, ele voltou para casa. Ele não queria mais continuar nessa estrada, nesse caminho. Então ele procurou ajuda. E ele percebeu, e também o conselheiro lhe falou, que a vitória dele começaria confessando para sua esposa. Nem que ela não queira mais ficar com você, mas é preciso confessar. Tá?
E ele foi e confessou para a esposa. E quando ele escreveu esse artigo, Anatomia da Cobiça, digamos assim, traduzindo para o português, quando ele escreveu, já fazia mais de um ano que ele não tinha mais qualquer contato com a pornografia. A esposa permaneceu do lado dele e juntos eles estavam reconstruindo a vida conjugal. Há esperança? Há. Mas eu quero aqui de novo, talvez não seja o momento de você se abrir com a sua esposa. Talvez ela não esteja preparada, mas é muito importante você procurar alguém. Você deve procurar alguém com quem você vai se abrir. Uma pessoa de confiança, alguém que não vai te expor, que vai ajudar você a retomar a caminhada espiritual, a investir na comunhão com Deus, o que é muito importante. Que Deus te ajude com essa reflexão. Que Deus te ajude. Cuidado com quem você vai se abrir. Porque tem pastores linguarudos que ouvem de você e já espalha para todo mundo. E podem até insinuar numa pregação e podem até deixar uma brecha para as pessoas saberem quem é. E isso não se faz. Então que Deus te ajude. Procure ajuda. Vença isso. E eu quero terminar com o pensamento de Stanley Jones. Este pensamento de Stanley Jones eu vi num livro sobre os meninos de Deus, chamado Os Meninos de Deus, a História por Dentro, escrito pela filha do fundador dos Meninos de Deus, do Moisés Davi, que foi um homem escravo do pecado e que levou muita gente à escravidão do pecado, porque os Meninos de Deus, nós podemos dizer que foi uma seita, uma seita não é apenas erótica, né, mas do sexo. E a Deborah Davis, a sua filha, escreveu este livro. No livro ela coloca um pensamento de Stanley Jones que diz assim: a batalha da vida se resume na área do sexo. Ganhando essa batalha, você vai ganhar todas as outras. Perdendo essa batalha, você vai perder todas as outras. Olhe para a vida de José. Valeu a pena fugir de Potifar? Valeu a pena. Da esposa de Potifar, quer dizer. Valeu a pena fugir da esposa de Potifar? Com certeza valeu a pena. Olha para onde Deus conduziu José, aonde ele levou José. E por causa de José, uma família toda, uma nação foi abençoada. Que Deus te dê graça, busque ajude, não continue com essas cadeias, com essas correntes na sua alma, no seu coração. Cristo nos chamou para a liberdade. Essa é a sua promessa em João capítulo 8, versículos 32 e 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o Evangelho oferece, libertação, alma livre, para você louvar, para ter comunhão com Deus, para sentir a presença do Senhor e para dar frutos na sua obra. Que Deus te ajude com essa reflexão, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar muito mais, mas não quero cansar vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.